Hoje nós vamos falar, na disciplina de bioinformática, sobre modelos biológicos. Os modelos biológicos, eles são bem importantes para a bioinformática, então, por isso eu resolvi colocar uma aula específica, não muito longa, bem curtinha. Então, o modelo biológico, também chamado de organismo modelo, são organismos sobre os quais nós temos muita informação com relação às ômicas, né? E esses modelos, eles, em geral, foram escolhidos ou eleitos, como está escrito aqui, pela comunidade acadêmica devido a algumas características que eles têm. Então, quais são essas características, né? O que é desejável para que um organismo seja considerado um bom modelo? Primeiro, ele deve ser facilmente manipulado, né, para manutenção e reprodução em laboratório. Para isso, naturalmente, é interessante que o organismo tenha um tamanho reduzido. Então, vamos supor um modelo mamífero, né, que está colocado aqui, né, é o camundongo. Lógico que não seria tão fácil manter esse organismo no laboratório se fosse um elefante, uma zebra, um cavalo, etc. Segundo, ele não deve ser patogênico. Então, nós temos alguns organismos modelo que são patogênicos, mas, em geral, essas linhagens que são mantidas em laboratório, elas têm ou a patogenicidade reduzida ou totalmente eliminada, como é o caso da bactéria Escherichia coli, ou de alguns modelos virais muito usados em laboratório. Deve ter preferencialmente um ciclo de vida curto. Então, digamos que um organismo ele leve 10 anos para chegar na fase madura, para começar a se reproduzir, esse organismo não é um bom modelo. Por quê? Porque os cientistas, né, iam ter que esperar muitas décadas para conseguir avançar gerações, analisar. Então, o ciclo de vida deve ser preferencialmente curto. Isso facilita a realização de cruzamentos. Por exemplo, você cruza e vê como é a prole, aí você cruza e vê novamente a geração seguinte, então padrões de herança podem ser analisados. Os mecanismos genéticos eles devem ser comparáveis com de outros organismos de importância. No caso de camundongo, né, nós temos mais de 92% do genoma do camundongo é muito parecido com o de humano, né? Os genes, praticamente todos os genes de humanos estão nos camundongos, então é um bom modelo, né, em mamíferos em geral. Como exemplo, né? O genoma deve ser facilmente manipulado. Então, como esses organismos são muito bem conhecidos, há ferramentas biotecnológicas que permitem, por exemplo, induzir mutações, editar regiões do genoma, para que você possa observar os efeitos dessas modificações. Deve apresentar afinidade ou semelhança fisiológica e bioquímica com outros organismos de importância econômica. A gente vai ver alguns exemplos aqui. E os dados devem ser reprodutíveis, né? Cientificamente, é muito importante que qualquer informação que você tenha, que ela possa ser reprodutível. Então, uma das coisas que afeta, por exemplo, são organismos que têm genética com maior instabilidade, propensão a mutações, a rearranjos, ou até questões epigenéticas que alguns organismos têm, que iam atrapalhar, que fazem com que esses não fossem bons modelos. Então, a reprodutibilidade, nesse caso, é importante. Aqui tem alguns exemplos de organismos modelo, né? Um deles é a levedura, né? Conhecida também como fermento de pão, Saccharomyces cerevisiae. Como é um micro-organismo e é um eucarioto, é uma grande vantagem usar esse organismo como modelo. Ele tem crescimento rápido, é fácil de manter em laboratório, tem vários genes fundamentais, chamados de genes e proteínas
de manutenção da casa, housekeeping, que são compartilhados entre todos os eucariotos, né? Humanos, plantas, etc. Por exemplo, os genes que controlam a mitose, a meiose, né? Uma série de outros processos importantes. Então, o Saccharomyces é um bom modelo para entendimento não só desses processos, mas também para testes em geral. A mosca de fruta, né, Drosophila melanogaster, ela já é um modelo genético por excelência, né? Por exemplo, o Nobel de Medicina que foi recebido por entender o processo de ligar e desligar genes foi adquirido com experimentos em laboratório usando a mosca de fruta. Então, ela é um organismo bem interessante, né? Embora seja um invertebrado. A fecundidade é alta, quer dizer, tem uma alta prole, tempo curto de duração, 2 semanas, né? As etapas de desenvolvimento são bem desenvolvidas, então tem várias vantagens de se trabalhar com esse organismo. Esse verme, Caenorhabditis elegans, é um nematóide, tem um tamanho reduzido, né? Podem ser mantidos em laboratório em placas, tipo placas de Petri ou microplacas. Só tem alguns tipos de células, então é um organismo simples, mas é muito útil no estudo de desenvolvimento e fisiologia, né? Para animais. O rato e o camundongo, né? Eles são modelos para mamíferos, acho que eu não preciso nem explicar quantos tipos de estudos, né, têm sido feitos com esses organismos, né? O peixe-zebra ou paulistina é chamado de Dânio rério. Esses peixes, eles produzem ovos grandes e acessíveis, fáceis de isolar. Todos os estágios de desenvolvimento são observáveis ao microscópio, né? Os embriões são transparentes e são ótimos para estudos de biologia e desenvolvimento. Então, como é que o organismo se desenvolve a partir de um embrião com células indiferenciadas até o organismo inteiro? Então, todas essas etapas de diferenciação, especiação das células, elas podem ser acompanhadas e tem muito em comum também com o modelo de outros vertebrados, inclusive humanos. E a Arabidopsis thaliana, chamada em português, né, aqui no Brasil de Arabidopsis, em Portugal de Arabeta, é uma das plantas mais estudadas que existe e foi o primeiro genoma. Por quê? Porque a planta ela possui um tamanho diminuto, é uma plantinha pequena, ela promove autofecundação e o tempo de geração dela é de cerca de 2 meses e meio. Então, aqui tem, né, uma lista de alguns modelos biológicos, que inclusive foram entre os primeiros que foram sequenciados, como a gente viu, e nós sabemos muito sobre esses organismos, mas o que a gente sabe sobre eles, embora a gente saiba pouco ou nada sobre a maioria dos organismos, o que a gente sabe sobre esses modelos, que são de diferentes categorias taxonômicas, diferentes níveis de complexidade. Então, o que a gente sabe é muito interessante, porque, por exemplo, tudo que eles têm em comum, do ponto de vista evolutivo, significa que são processos, né, genes, proteínas, etc., ancestrais, e o que eles têm de exclusivo também nos conta muita coisa. Então, quais são as vantagens, né, de se trabalhar com organismos modelo? Eles ajudam a entender processos biológicos, né, incluindo aqueles de organismos que, por exemplo, às vezes não podem ser mantidos no laboratório ou eles não têm condição de ser cultivados, né, dependendo da espécie, ou para o qual a gente não tem acesso, mas a gente consegue avaliar por similaridade, né, evolutiva o que acontece. Eles são úteis em outros campos da biologia, como ecologia, fisiologia, genética do comportamento, etc. Biologia do comportamento genético.
compartilham características fisiológicas, né, com outros organismos de interesse, são úteis no entendimento da evolução, não só do organismo, mas também de genes, proteínas e genomas, arquitetura de genoma, por exemplo. Alguns produzem grande número de descendentes em uma única geração, então você consegue fazer análises estatísticas muito robustas sobre os padrões de herança, né, de genes, tanto as variantes alélicas tradicionais, né, como variantes patogênicas, né, que provocam doença. Fornecem compreensão sobre a ocorrência de doenças, resistência, imunidade, sintomas, causas, tratamentos. Muitas drogas e medicamentos são testados nesses organismos modelo antes da introdução ou dos testes em humanos, né? E a composição genética ela pode ser comparada entre esses diferentes modelos. E quando você compara, por exemplo, um nematóide com um peixe-zebra, que é um caso aqui, um invertebrado com um vertebrado, por exemplo, você vai ver que eles têm muito em comum, né? Mas cada um deles tem características próprias. Então, essa área de genômica comparativa ou de ômicas, né, em termos comparativos, ela é bem interessante. Aqui eu vou falar da planta modelo um pouco, a Arabidopsis thaliana, foi a primeira planta sequenciada, e ela é da família das brasicáceas, que é a família da couve, do repolho, da couve-flor, brócolis, rabanete, da mostarda. Então, é uma família que tem muitas espécies economicamente importantes. É um dos motivos pelo qual ela foi escolhida. O outro é que ela tem um genoma que é um dos menores genomas entre as angiospermas, né? Entre as plantas com flores. Isso também é uma coisa interessante. A outra questão é que elas têm um tamanho pequeno e, por isso, você consegue cultivar muitos indivíduos no espaço pequeno. Então, numa folha de papel A4, no espaço equivalente, é possível você crescer 50 indivíduos de Arabidopsis thaliana. A outra questão é que ela autofecunda. Então, você consegue o que a gente chama de linhagens puras, né? Então, você pode optar por cruzar, mas pode optar por autofecundar, que é o processo natural dela. E cada planta produz milhares de sementes. Então, aqui está mostrando, né, processos aqui em casa de vegetação, onde essas plantinhas elas são cultivadas, né? O outro modelo que eu trouxe só a título de exemplo é o peixe-zebra. A espécie chama Dânio rério, é um peixinho pequeno, né? Ele é conhecido nos vendedores de aquários como paulistinha também. Ele tem essas listras laterais, né? Até 5 listras. É um peixe tropical, ele é originário da Ásia, da Índia, e pode atingir até 6 centímetros. Mas a vida dele, embora ele alcance logo a fase adulta, o tempo de vida dele pode atingir até 5 anos. E ele tem uma boa resistência, então ele sobrevive com diferentes temperaturas, diferentes condições ambientais, né? Aqui só mostrando o peixe-zebra, nesse caso aqui, esse peixe, ele foi modificado geneticamente e ele expressa uma proteína fluorescente. Então, você pode usar esse processo de marcar o produto de um gene para você ver onde é que a proteína está se expressando. Nesse caso aqui, é uma proteína que expressa em todas as células o tempo todo. Ele tem mais ou menos o mesmo número de genes de humanos e funções equivalentes. Além disso, ele tem uma série de modelos nocaute, como a gente chama, ou seja, genes efeituosos, que você pode usar para testar determinados medicamentos, fármacos, etc. E ele tem nesses modelos também modelos com tumores semelhantes aos de humanos, então ele é ótimo para o teste de medicamentos, né, contra o câncer.
Uma vantagem desse peixinho é que na fase embrionária, o corpo dele é transparente, né? Então, você consegue, à medida que você está testando, digamos assim, um fármaco novo, verificar visualmente se está havendo alguma malformação, algum erro, né? Os principais órgãos, eles aparecem 5 a 6 dias após a fertilização, né? Então, essa vantagem aqui, ó, até no exemplar juvenil, você ainda tem essa transparência que te permite enxergar, né, uma série de órgãos. Então, aqui está só mostrando os estágios de desenvolvimento, são bem definidos, né, bem conhecidos, e cada embrião, ele cresce numa plaquinha de 96 poços, né? Então, você tem, em cada pocinho, você põe um embrião, e você usa essas fileiras, esses poços, para fazer, por exemplo, screening de drogas, né? Testes com novos potenciais fármacos. Ele é um modelo que pode ser extrapolado também para vertebrados em geral, né? E o fato dele crescer num ambiente aquático, né, um ambiente, facilita também a aplicação de substâncias que você quer testar. Então, você não precisa obrigatoriamente injetar a substância, como faria, por exemplo, num camundongo. Nesse caso, você coloca a substância no ambiente e o peixe você fica observando, né? Então, esses peixes são muito interessantes para ensaios in vitro, né? Estudos do tipo pré-clínico, triagem de fármacos, estudos de citogenotoxicidade, estudos da expressão diferencial de genes. Aqui é uma situação, por exemplo, são genes associados ao desenvolvimento da medula óssea. Então, esses genes você avalia com diferentes tempos de exposição, né? Horas após a exposição, como é que está a expressão, né, do produto desse gene, a proteína. Nesse caso aqui, a proteína foi marcada, como naquele peixinho, com um composto fluorescente, né? Então, as aplicações são principalmente na área cardiovascular, na área de neurociências, câncer, hematopoese e malformação óssea. Aqui só mostrando para vocês que esses peixes eles são mantidos nesses aquários, então, esses laboratórios que trabalham com peixe zebra, né? Eles têm essa infraestrutura, né? Então, são aquários relativamente pequenos. Essa foto aqui é do Instituto Max Planck, na Alemanha. Então, cada tanque desse, né, você consegue, por exemplo, manter um casal e a sua prole e fazer os estudos que você necessita. Então, era isso que eu queria explicar para vocês sobre os modelos genéticos. A gente, em alguns momentos, eu vou falar sobre eles nas aulas de ômicas, e acho que é super interessante porque, como eu disse, sabemos muito sobre esses organismos, né? Pouco sobre os outros, mas eles são super importantes. Inclusive, é sobre eles que nós temos mais informações nos bancos de dados, que a gente vai ter uma aula especificamente sobre bancos de dados. Obrigada.